Boa tarde, pessoal. Agradecer, Franciele, pelo convite, né, de participar desse projeto tão bonito e também pela apresentação. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar com vocês aqui a minha tela. Vocês estão visualizando o meu slide inicial? Estamos sim, Certo. professora. Obrigada. Eu compartilhei com vocês aí no chat também um link, tá? Que para vocês depois terem essa referência, tá? E também, Franciele vai disponibilizar para vocês a gravação, o material, tá? Mas só se vocês já quiserem dar uma olhada. O nosso tema hoje, né, vai ser diabetes e risco cardiovascular. Então, muitas vezes, falando em diabetes, a gente foca muito em glicemia, né, na glicose. E a gente sabe que a principal causa de morte dos pacientes com diabetes tipo 2 são os eventos cardiovasculares, né? E a principal forma que a gente tem de evitar esses eventos, além de tratar o diabetes, é avaliar o risco cardiovascular desses pacientes. Então, a gente vai focar hoje nos detalhes, né, nas atualizações sobre hipertensão e sobre dislipidemia, que são dois determinantes do risco cardiovascular desses pacientes. E, mais uma vez, eu deixo para vocês a sugestão de usar como base a diretriz da Sociedade Brasileira de Diabetes, que tem tanto o site como o aplicativo, tá? Essa figura só para representar para a gente, né, o problema da dislipidemia não é o número no exame de sangue, não é o valor do colesterol em si no resultado do exame. O problema da dislipidemia é a formação da placa aterosclerótica, né, que vocês estão vendo nessa imagem. A formação da placa aterosclerótica, ela pode, a longo prazo, ir fechando aquela artéria, principalmente nos sítios mais nobres, né, sistema nervoso central, coração, artérias, dos membros inferiores, né, ela pode gerar essa oclusão crônica, mas também essas plaquinhas que a gente está vendo aqui, elas podem se romper agudamente e formar um trombo em cima dessa placa, que é o quê? O derrame, o infarto, né, os eventos agudos. Então, quando a gente fala em risco cardiovascular, em tratar a dislipidemia, a gente quer evitar a formação ou evitar a progressão das placas ateroscleróticas. A gente quer tratar a aterosclerose, a gente não quer tratar o valor do exame. Por que que eu estou chamando atenção para isso? Porque muitas vezes ocorre o equívoco de dizer assim, o paciente usou remédio para o colesterol baixou, vou suspender o remédio porque ele está fazendo exercício, ele está fazendo dieta. Não, gente, uma coisa não invalida a outra, tá? A gente precisa das estatinas, da grande maioria das vezes, para controlar a aterosclerose dos pacientes com diabetes, tá? Para evitar esses eventos, que o nosso maior objetivo é evitar evento, não é só baixar o valor no exame de sangue, tá? E lembrem que essa placa aterosclerótica aqui, o que está aqui nesse amarelinho, é principalmente o colesterol LDL, o chamado colesterol ruim, e é nele que a gente vai focar, tá? Hoje em dia, a gente vê, eu sempre falo, quando falo sobre esse tema, hoje em dia, alertar que a gente vê conteúdos em rede social completamente irresponsáveis, falando mal das estatinas, dizendo que não é para usar essas medicações. A gente não pode, como profissional de saúde, dar ouvido a isso. A gente tem que dar ouvido às evidências científicas que mostram que as estatinas são super importantes para esses pacientes, para prevenção. Então, vamos lá. Se a gente vai pensar em risco cardiovascular no diabetes, a gente tem que estratificar esse risco. Duas coisas são principais. A idade, que é uma coisa que a gente não muda, né? Tem a idade do paciente, isso é uma coisa que não vai mudar, quanto maior a idade, maior o risco cardiovascular. Mas tem os estratificadores de risco. A gente vai ver que tem uma tabela, vocês não precisam decorar, isso aí tá fácil para vocês consultarem. Mas entender que existem estratificadores, existem situações que o paciente tem um alto risco e que ele tem um muito alto risco cardiovascular. Vou mostrar para vocês, tá? Não se recomenda mais usar aquelas calculadoras antigas do Framin, RAM, porque elas subestimam o risco do paciente com diabetes, tá? Não é indicado mais usar essas calculadoras. O indicado é usar esse fluxograma da sociedade, tá? Que é o que eu coloquei aí no link para vocês e vou mostrar aqui, tá? Beleza. Quais são as categorias de risco cardiovascular? Você vai ter baixo, intermediário, alto e muito alto. Já adianto para vocês que a grande maioria dos pacientes de vocês DM2 vão estar como alto ou muito alto risco, né? Eu sempre brinco, basta o paciente espirrar, ele já virou alto risco no diabetes, e a maioria dos casos vão ser assim. Quem que é baixo risco no DM2? Eu vou me ater ao DM2, tá, gente? Que é o foco aqui. No baixo risco, gente, tem que ser um paciente DM2 que não tenha nenhum fator de risco, a gente já vai ver quais são, e que seja um homem com menos de 38 ou uma mulher com menos de 46 anos. Gente, é a minoria dos casos, tá? O risco intermediário seria esse paciente que também não tem nenhum fator de risco e que tem essa idade intermediária, né? Homem 38 a 49, mulher 46 a 56. Quem é o alto risco? O alto risco é o homem a partir de 50 anos, né? A mulher a partir de 56
ou se ele tiver fatores de risco. E se esse paciente tiver muitos fatores de risco, se ele tiver 3 fatores de risco ou um fator de muito alto risco, ele já vira, gente, não é nem alto, ele já vira muito alto. Aí você diz, nossa, achei confusa essa tabela. Como é que eu vou decorar tudo isso? Não precisa decorar, gente. Se vocês souberem que existe essa ferramenta, que é esse link que eu mostrei a vocês, ou o aplicativo, com 2, 3 cliques, ele já te diz facilmente, é alto risco, é baixo risco, use tal estatina, ajuda muito o trabalho de vocês. E vocês não vão ter que fazer isso todas as consultas, porque uma vez alto risco, o paciente vai ser sempre alto risco e vai sempre ter que usar aquela estatina. Eu não preciso fazer isso em todas as consultas, eu preciso fazer isso quando eu detecto que aquele paciente não está tratando, e eu preciso ver qual é o risco dele para tratar adequadamente, tá? E a gente tem um tempo curto aqui, mas claro que tratar risco cardiovascular não é só dar remédio, é mudança de estilo de vida, é tudo envolvido, mas a gente está focando na medicação por conta do tempo, certo? Então, eu já falei muito. Ah, fator de risco, de alto risco, muito alto risco, quem são eles? Veja, essa tabela aqui é da diretriz, e ele traz os fatores de alto risco, os tradicionais, os renais e quando você tem doença aterosclerótica subclínica, que é aquela doença aterosclerótica que está começando, mas ainda ela não está tão manifesta. Quais são os fatores de risco tradicionais? DM2 há mais de 10 anos, paciente hipertenso, paciente tabagista, por exemplo. Então vejam que a lista é longa, mas o que é que eu quero dizer para vocês? Se o paciente for diabetes, tiver diabetes tipo 2 e hipertensão, ele já é alto risco, fechou. Você já fechou aquele alto risco. Então, vejam, por isso que eu disse que basta um espirro para a pessoa virar alto risco. Qualquer coisinha, ela já vira alto risco. Aí você pensa, meu Deus, será que isso não é um exagero? Não é um exagero, porque a gente está sendo aqui preventivo, numa prevenção de eventos cardiovasculares, que são a principal causa de morte. Então, a gente precisa ser mais agressivo mesmo nessa avaliação, tá? Quais são os fatores de muito alto risco? Como eu falei para vocês, gente, não vou ler um por um, porque vocês vão ter esse material disponível e tem lá na diretriz. Mas o que é que eu chamo a atenção? De uma forma geral, quem que é muito alto risco? Todo mundo que já teve evento, gente, é muito alto risco. Quem já teve AVC, quem já teve infarto. Então, se você pega um paciente que já teve infarto e não está tomando estatina, ele precisa tomar estatina para ontem. Tem que ver o que foi que aconteceu, ele tem que tomar, tá? Um paciente que tenha alguma estenose, uma aterosclerose que seja mais de 50% do lume do vaso também. E outra coisa que eu quero chamar a atenção para vocês, LDL acima de 190. Tem pessoas que não importa se faz crossfit, academia, a dieta da lua do sol, o LDL dela vai ser alto, porque ela tem um componente genético. Então, essas pessoas, ela tem um risco maior. Então, LDL acima de 190, a gente tende a tratar, a dar estatina, porque a pessoa já tem essa tendência genética. Em geral, ela não consegue melhorar só com mudança de estilo de vida. Então, todo mundo que já teve evento é muito alto risco e quem tem essas características aqui também. E chama atenção para quem tem estenose mais 50% e o LDL acima de 190. Vocês viram ali que tem estratificadores renais. Você pode pensar, o que que tem a ver, né? Problema renal, risco cardiovascular. Tem tudo a ver, porque nas duas situações você tem lesão do endotélio, tá? Então, o paciente diabético que tem doença renal, ele tem risco cardiovascular mais alto, porque do mesmo jeito que lesou as artérias, os capilares dos rins, também lesou dos outros vasos maiores, né, das artérias coronárias, né, cerebrais. E como é que eu vejo o risco renal, o estratificador renal? Eu vou ver as duas categorias. A albuminúria, vejam que aqui tem 3 categorias de albuminúria, né, excreção de albumina na urina, e as categorias de clearance, de taxa de filtração glomerular. Como é que eu vejo as duas coisas? Eu solicito a albuminúria e eu solicito a creatinina e faço o cálculo do clearance de creatinina pela fórmula do CKD-EPI, tá? Qual é o clearance do meu paciente? É 42, né? Aí esse meu paciente está no GTP, em termos de clearance. Ele tem albuminúria? Tem, a albuminúria dele deu 200, então ele está nessa coluna, tá? Então esse exemplo desse paciente, clearance de 42 e albuminúria de 200, ele está aqui no vermelhinho. O que que é vermelhinho? Muito alto risco, tá? Então, a doença renal também aumenta o risco cardiovascular. Qual é a minha meta de LDL? A meta de LDL, gente, depende do risco. Por isso que eu sempre brinco, se a pessoa chega com um exame para você, exame de sangue, dê uma olhadinha aqui no meu exame. Se for glicemia, você consegue dizer, olha, glicemia acima de tanto é diabetes. Se for LDL, você só tem como dar uma resposta se tá bom ou não, sabendo o risco dela. Porque um LDL de 120 pode estar bom se a pessoa for baixo risco.
e pode estar péssimo se ela for alto risco, tá? Então eu preciso saber o risco dela para dizer se aquele LDL dela tá bom ou tá ruim, tá? O alto risco, gente, a meta do LDL é menor que 70, gente, é uma meta muito apertada. O muito alto risco é uma meta de 50, mais ainda. Geralmente as pessoas não têm esse LDL naturalmente, elas só têm usando medicação. Tá? Ah, mas eu vou mandar meu paciente fazer exercício. Com certeza, mande ele fazer exercício. Mas para o LDL dele chegar nessa meta, ele precisa da estatina. E também porque ele precisa do benefício da medicação, tá? E lembrar que toda vez que a gente reduz o LDL, a gente reduz o risco cardiovascular, tá, gente? O nosso objetivo não é só reduzir LDL, é reduzir risco cardiovascular. Beleza. Meu paciente, que estatina eu vou escolher para ele? A gente tem de estatina no SUS, vou mostrar aqui para vocês. Vocês conhecem a simvastatina, vocês têm aí na unidade básica e também tem na farmácia popular. Na rede, a gente também tem a atorvastatina, né? Na farmácia de alto custo, no caso. Não precisa ser especialista, qualquer médico pode fazer o processo. Então, a gente tem essas duas estatinas. Vejam que a simvastatina, ela é de média potência. Só é alta potência a atorvastatina de 40 a 80 miligramas. Eu estou focando nas medicações da rede, tá, gente? Quando o paciente é alto risco, eu tenho indicação de usar a estatina de alta potência. Quando ele é risco intermediário, eu posso usar a de média potência, tá? Mas o alto e o muito alto risco, eu preciso usar alta potência. Quem é que é alta potência no SUS? A torva de 40 a 80, tá? Duas observações práticas. O CASI só tem a torvastatina de 20 miligramas. Então, se você for prescrever a torva de 40 pelo CASI, prescreva para ele tomar 2 por dia, tá? Isso é uma coisa muito importante, parece bobagem, mas se você escrever 40, o CASI não libera. Às vezes, segunda observação, às vezes o paciente, a gente vê que ele não consegue no caso, é muito difícil para ele, por N motivos. Muitas vezes a gente deixa a simvastatina, mesmo ele sendo alto risco, porque senão ele acaba não tomando nada. Mas o ideal no alto risco é a atorvastatina, tá? Aqui é o link que eu mandei para vocês, tá, gente? E a carinha do site para vocês conhecerem. E uma coisa também que a gente avalia no perfil lipídico é o triglicérides, mas triglicérides, gente, tem a ver com risco de pancreatite. Eu só passo remédio para triglicérides se tiver acima de 1.000, tá? A diretriz coloca 880, eu estou arredondando aqui para vocês para 1.000. A gente só trata triglicérides com esse remédio específico para triglicérides, que é o fibrato, se o triglicérides estiver acima de 1.000. E aí o objetivo é reduzir risco de pancreatite, tá? Triglicérides acima de 150 já está alterado, mas a indicação continua sendo estatina. Só uso remédio específico para triglicérides se for acima de 1.000, tá? E outra coisa, ômega 3, no formato que a gente tem aqui no Brasil, não funciona para isso, tá bom? Então, para tratar triglicérides, a gente vai indicar o quê? Principal, perda de peso, exercício físico e diminuir a ingestão de álcool. A medicação, até 800 de triglicérides é estatina mesmo. Agora, a partir de 1.000 é que a gente vai usar o fibrato, tá? E ômega 3, do jeito que tem aqui no Brasil, não é indicado, não tem benefício, o paciente vai gastar dinheiro à toa. Sobre hipertensão, algumas observações só no contexto do diabetes. A gente tem aqui os pontos de corte, né? 14 por 9 seria considerado hipertensão estágio 1, isso aqui é pela diretriz da Sociedade de Diabetes. E qual é a meta para o paciente diabético? A meta é 13 por 8, tá, gente? 13 por 8 é a meta geral para o diabético, tratando hipertensão. Se ele for um hipertenso muito grave, estágio 3, a gente não pode reduzir a pressão dele tão rápido. Então, eu coloco a meta um pouquinho mais alta, de 14 por 9. Mas a meta geral é 13 por 8, tá? Outra informação importante. O paciente que já chega para vocês com a pressão muito alta, acima de 16 por 10, já está indicado começar duas medicações, tá? Não começa só com losartana, é muito pouco, tá? Acima de 16 por 10 já pode começar duas medicações, tá bom? Quais são as medicações que a gente prefere? Se eu for começar só monoterapia e o paciente tiver albuminúria, eu sou obrigada a começar com IECOBRA, porque elas, se for possível, a não ser que tenha contraindicação. A gente vai entrar com IECOBRA, por quê? Porque reduz a albuminúria, tá? Se não tiver albuminúria, eu posso entrar IECA ou BRA. Vejam que é IECA ou BRA, não os dois. IECA que vocês têm na UBS, captopril, na popular e na lapril, né? E o BRA que vocês têm na UBS, losartana. Ou bloqueador de canal de cálcio, que é o anlodipino, ou diurético tiazídico, que é a hidroclorotiazida, que são medicações que tenho certeza que vocês usam bastante. Se a pressão já começar maior que 16 por 10, já começa com duas drogas, tá? Se tiver albuminúria, com certeza coloque ECA ou BRA, nunca os dois juntos, tá? E faz uma associação.
A diretriz sugere que a segunda droga seja o anlodipino, mas pode ser losartano e anlodipino, ou losartano e hidroclorotiazida também, tá? Mas existe essa sugestão para preferir o anlodipino. E aí você vai avaliando, se a pressão não melhorar, você vai aumentando a dose, ou vai acrescentando a terceira medicação, ou até a quarta medicação, mas a quarta seria a espironolactona, tá? Que vocês também têm aí na rede, tá? Esse episódio, não sei se vocês gostam, se vocês têm o hábito de ouvir podcast, eu participei desse episódio, desse podcast sobre diabetes, de diagnóstico recente, e aí a gente fala sobre esses temas e a gente resume um monte de coisa sobre diabetes, que depois, se vocês quiserem se aprofundar, fica aí o link e o convite para vocês. E é isso, obrigada. Vou passar a palavra agora para a Franciele. Obrigada, Nathalie. Vou querer o link para repassar para eles no grupo. E também eu gosto muito de podcast para ouvir também. Pessoal, alguém tem uma dúvida em relação à apresentação da doutora Nathalie? Ficou alguma dúvida? Quer mandar no chat? Quer abrir o microfone? Tudo certo? Estão caladinhos hoje. Então, acredito que a gente pode passar para a apresentação do caso.